Olá pessoal, sou Melanie Flora e neste tutorial irei expor um problema sobre operações com funções. Vou então falar de operações com funções soma, diferença, produto, quociente e funções compostas. Salientando desde já que para caracterizarmos qualquer uma destas funções, temos de saber sempre o seu domínio. Considera em R as funções f e g definidas respectivamente por f de x igual a x mais 3 mais 1 sobre x mais 5 e g de x igual a 4 sobre x. A linha A determina o domínio das funções f e g. Estamos diante de duas funções quociente, ou seja, funções com numerador e denominador. Os seus domínios são caracterizados pelo denominador diferente de zero. Então, sabemos que é constituído por todos os números reais, exceto os valores em que f de x e g de x são iguais a zero. A linha B calcula. Nesta linha, iremos substituir os valores de x pelos números que nos são dados. Na primeira linha, estamos diante de uma função soma, em que temos que substituir o x por 4 e resolvemos-la respeitando as regras matemáticas até obtermos 73 sobre 9. Na segunda linha, estamos diante de uma função produto. Iremos fazer exatamente aquilo que fizemos na primeira linha. Só que iremos substituir o x por 1 até obtermos 16. A linha C caracteriza a função f a dividir por g, escrevendo a sua expressão analítica como divisão de polinômios. Ter f sobre g é a mesma coisa que ter f de x sobre g de x. Então, iremos resolver esta função quociente até obtermos a expressão analítica simplificada. Iremos então pegar na função f de x e resolvê-la e só depois multiplicá-la pelo inverso da função g de x. Como sabemos, a caracterização de uma função é feita pelo seu domínio e pela expressão analítica da mesma. Mas o domínio de uma função quociente difere ligeiramente das restantes, pois o seu denominador tem que ser diferente de zero. Na função g de x, como é que está no denominador, vai ter que ser diferente de zero. Então, para determinarmos o domínio da função f sobre g, vamos ter que pegar no domínio de f, intersetado com o domínio de g, intersetado com todos os valores de x pertencentes a r, tais que g de x difere de zero. E iremos obter então o domínio de f sobre g após realizarmos todas estas interseções e a expressão analítica que já foi calculada anteriormente. C. Mostra que a função f vezes g é racional e caracteriza simplificando a sua expressão analítica. Nesta linha, iremos seguir exatamente os mesmos passos que seguimos na anterior, mas numa função produto, e resolvemos-la até chegar à sua expressão analítica mais simplificada. A caracterização de uma função produto é dada pelo domínio de f intersetado com o domínio de g. E como estes já foram calculados anteriormente na linha A, iremos apenas resolver as suas interseções para obtermos então o domínio de f vezes g. E tal como queríamos mostrar, a sua expressão analítica é racional, pois é uma razão de polinômios com uma variável x. A linha E caracteriza as seguintes funções, apresentando e simplificando as suas expressões analíticas como divisão de polinômios. A linha A, f após g. Esta função é uma função composta de f com g, onde iremos substituir na função f os valores de x pela expressão da função g. E resolvemos a função até obtermos a sua expressão analítica simplificada. Bem, quando formos caracterizar esta função composta, temos que ter em conta a seguinte analogia. X pertence ao domínio de g e g de x pertence ao domínio de f. Então, o domínio de f após g vai ser determinado pelos valores de x, tais que x pertence ao d de g e g de x pertence ao domínio de f, e assim iremos ter o domínio final. Na linha B, iremos fazer o inverso daquilo que fizemos na linha A,
pois a função composta de G com F é o inverso da função composta de F com G. Ou seja, a analogia vai ser o seguinte: x pertence ao domínio de F e f de x pertence ao domínio de G. Iremos então fazer a caracterização. O seu domínio será então caracterizado pela analogia referida cá acima e a expressão analítica foi a expressão simplificada anteriormente. A linha C. As funções f e g são permutáveis? Justifica a tua resposta. Bem, diz que duas funções são permutáveis quando f após g é igual a g após f e os seus domínios também iguais. Como podemos ver aqui, as funções não são permutáveis, pois, como visto anteriormente, g após f é diferente de f após g, ou seja, as suas expressões analíticas e os seus domínios são diferentes.